Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu gostaria de ensinar vocês a fazerem etiquetas. No último vídeo que eu postei, vocês viram que foi desse estojo lápis, eu mostrei que tinha uma etiqueta personalizada com o nome da criança. Essa etiqueta simples a gente consegue fazer em casa, é só ter os materiais adequados. Para fazer ela, nós vamos precisar do papel transfer, que é esse papel aqui. Eu comprei para tecido claro, porque nós vamos usar a etiqueta de cetim branca. Ele é um papel que não é muito barato, aqui eu pago R$ 5,50 a folha, ela é tamanho A4, mas com uma folha a gente consegue fazer muitas etiquetas. Então, vocês tendo esse papel transfer, vocês vão conseguir fazer também. Vamos precisar de fitas de cetim, aqui eu estou usando uma de 4 centímetros e uma de 2 centímetros, para vocês verem a diferença de tamanho. E eu gostaria de mostrar lá no computador como vocês podem preparar esses nomes aqui para aplicar na fitinha de cetim. Agora eu gostaria de mostrar para vocês aqui no computador como preparar um nome para nós fazermos a nossa etiqueta de cetim. Então aqui ó, vocês vão inserir caixa de texto, vão inserir uma caixa de texto simples, vou deletar isso que aparece aqui dentro dela. Como é o nome de uma criança, um nome e um sobrenome, eu tenho uma fita de cetim de 4 centímetros e uma de 2 centímetros. Então, para o nome de uma criança, tem que ser uma fita de cetim de 4 centímetros. Aqui, essa caixa de texto, eu vou colocar a largura dela aqui de 4 centímetros, para vocês terem uma noção do espaço que eu tenho aqui para escrever o nome dessa criança. Então, eu vou escrever aqui, ó, Manuela Moreira. Eu vou centralizar esse nome. Ó, essa fonte aqui, ela não fica legal, não fica bonita. Eu vou mudar essa fonte aqui para uma que eu gosto muito, que é Magnolia Script. Se não tem no computador de vocês, é só vocês baixarem da Net Fonts, que vocês vão conseguir usar. Como vai ficar pequenininho, que tá no tamanho de fonte 11, vai ficar muito pequenininho esse nome, eu vou fazer em 2 linhas. Aqui eu vou diminuir o espaço que eu tenho entre um parágrafo, vou tirar esse espaçamento que tem aqui nos parágrafos, vou deixar simples, para não ficar uma etiqueta muito comprida. Muito comprida ela fica feia. Então, se eu fizer em 2 linhas, ó, o tamanho dessa fonte não tá legal. Vamos testar aqui. 22, vou colocar 20, o tamanho dessa fonte é 20. Então, Magnolia Script, o tamanho da fonte é 20. Parece que tá pronto, mas não tá. Para mim imprimir no papel transfer, essa letra ela tem que estar espelhada. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar em cima dessa caixa de texto com direito, vou em formatar forma, eu vou nesse segundo ícone aqui, que é um pentágono, onde diz efeitos, aonde fala rotação 3D, vocês cliquem aqui em rotação 3D, e nessa parte aqui que é rotação X, vocês vão colocar 180 graus. O meu nome ele já está ao contrário. Eu não sei por que depois que a gente coloca esse nome ao contrário, essa caixa de texto ela fica cinza. E ela não pode ficar cinza, porque senão eu vou imprimir ela e vai sair esse cinza e não vai ficar legal na fita de cetim branca. Então, eu vou clicar de novo com direito em cima da caixa, formatar forma. Ó, aqui onde diz preenchimento sólido, vocês tirem o preenchimento, ó, sem preenchimento, já ficou branco, e sem linha. Porque eu não quero imprimir essa linha que está na volta, que não é necessário a gente gastar essa tinta com essa linha ao redor. Aqui eu vou colocar em frente ao texto, para eu poder movimentar ela mais fácil. Então, aqui eu já tenho o meu nome, ó, Manuela Moreira. A largura dessa caixinha de texto tá de 4 centímetros, então eu sei que esse tamanho aqui tá bom, pro tamanho daquela fita lá. Vai ficar legal. Se vocês quiserem imprimir vários nomes, é só clicar na caixinha de texto, ela tá marcada. Ctrl C é copiar e Ctrl V ele vai colar.
Aí eu posso repetir, imprimir quantas vezes eu quiser, ó. Ctrl V, ele já vai colar outro igual. Ctrl V, vai colar outro igual. Então, se vocês quiserem, o papel vocês podem ir imprimindo e ir recortando ele bem retinho para depois vocês reutilizarem. Então, não precisa imprimir uma folha cheia. Vocês imprimam o que vocês querem, corta aquela folha e guardem para depois vocês imprimirem mais algumas coisas. Eu estou utilizando também aquela fitinha de cetim para fazer algumas etiquetas para mim e a etiqueta de limpa e sujas do porta-máscaras. Então, quem está fazendo aquele porta-máscaras para vender, também pode fazer o nome limpas e sujas, da mesma maneira que eu coloquei aqui. Eu vou fazer mais uma vez só para vocês verem, ó. Se eu quiser fazer, ó, outra caixinha de texto, inserir caixa de texto branca. Vou deletar o que tem aqui dentro. Vou escrever aqui limpas, que vai ser para o meu porta-máscaras. Então, esse aqui, como é um nome pequenininho, eu posso usar a minha fita de cetim de 2 centímetros. Então, vou colocar aqui, 2 centímetros. Olha o espaço que eu tenho para eu poder escrever esse nome. Vamos ver aqui uma fonte legal. Arial Black, também eu gosto bastante. Se eu clicar aqui na caixinha de texto com direito e formatar forma, se eu for aqui nesse ícone aqui, que é propriedades de layout, não sei, clica aqui, eu vou diminuir as margens que tem nessa caixinha de texto, só para me ver direitinho o que é 2 centímetros lá na fita. Vou centralizar aqui, centralizei. Ó, tá, o tamanho da minha fonte tá 11, eu posso colocar 14? Posso. Se eu colocar 14, vai ficar legal, ó. Vai ficar nas bordinhas aqui, mas lá para aquela fitinha que é pequena, de 2 centímetros, vai dar certo. Então, o próximo passo, o que é? É espelhar esse nome. Vou clicar com direito na borda aqui da caixa, formatar forma. Vou aqui nesse ícone efeitos, rotação 3D, no rotação X põe 180 graus. Rodou. Ficou cinza, não entendi porquê. A gente vai vir aqui, ó, onde tem esse baldinho. Vou colocar sem preenchimento e sem linha. Tá pronto o meu nome aqui para mim imprimir. Eu posso clicar aqui e imprimir vários de uma vez só. Ctrl C, copia. Ctrl V, cola. Aí vai arrumando aqui, arruma direitinho. Deixa o mínimo de margem aqui na folha para aproveitar toda a folha que vocês têm. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Vai ficar em cima dela aqui. Ctrl V. E vão organizando aqui para aproveitar toda a folha de papel transfer, porque ela não é muito barata. Eu acho que é bem simples, é só vocês prestarem atenção nos passos aqui. Vocês podem fazer a etiqueta de vocês colorida, como eu já fiz, vou mostrar para vocês ali. Vocês podem fazer a etiqueta que vocês querem. Cuidem só o tamanho da fita de cetim que vocês vão comprar, para vocês saberem o que vocês vão escrever aqui e o tamanho que vocês vão utilizar da fonte. Agora eu vou pegar e vou mandar imprimir. Essa aqui eu não vou imprimir porque eu já tenho bastante coisa impressa lá para mostrar para vocês. É só vocês botarem o Ctrl P. Aqui na minha impressora, essa impressora é jato de tinta, é da Epson L3150, ela é muito boa. E aqui na propriedades da impressora eu vou colocar documento de alta qualidade. Eu gosto de imprimir em alta qualidade, não em qualidade normal como sempre tá. Aí ponho alta qualidade. Ok, que vai imprimir. Aí vocês têm que olhar a impressora de vocês, que lado da folha que ela imprime. Porque o papel transfer ele tem um lado que é quadriculado, que é o verso dele, e tem uma parte que é lisa, que é a frente dela. Então, vocês têm que imprimir naquela parte da frente da folha. Aqui está a folha de papel transfer. Esse lado branco aqui é a frente, é aqui que vocês têm que imprimir. O lado quadriculado é o verso, então vocês cuidem na hora de colocar na impressora o lado certo para vocês colocarem para imprimir nessa parte branca aqui. Depois que vocês imprimirem, vocês recortem, deixem meio centímetro ao redor de todo esse nome aqui. Como é nome e sobrenome, eu vou usar essa fita maior de 4 centímetros e eu cortei 6 de altura, porque a gente tem que dobrar o meio.
eu vou aplicar esse nome aqui e ainda tem que sobrar 1 centímetro aqui em cima, que é a nossa margem para costura. Essa etiqueta aqui de limpas e sujas, o porta-máscara, eu vou usar nessa etiqueta de 2 centímetros e eu cortei 4 de altura, porque eu vou dobrar aqui e vai dar bem certinho aqui, botar aqui no meio, ó, bem aqui embaixo, e vai sobrar 1 centímetro, que é a margem de costura. Então, cuidem isso, o quanto vocês têm que cortar, porque vocês têm que se lembrar que vão dobrar ela ao meio e tem que ficar certinho o nome nela. Pra gente transferir esse nome pra fita, vocês vão precisar do ferro. Aqui eu vou colocar no modo seda, não precisa ser muito quente e também não dá para ser muito frio. Então, vocês cuidem a temperatura do ferro também. Vou deixar ele esquentar um pouquinho aqui. Aqui eu tinha feito outra etiqueta de limpas e sujas grande, mas como eu achei que era muito grande, eu fiz pequenininha para testar. Então, vocês podem fazer os testes numa folha de ofício, imprimam para ver como que vai ficar, para depois vocês imprimirem no papel transfer, já que ele já é um papel mais caro, a gente tem que cuidar para não desperdiçar. Aqui eu fiz 2 etiquetas pequenas para o porta-máscara, essa aqui eu já não gostei da fonte, e essa fonte aqui foi a que eu mostrei para vocês lá no computador, eu gostei bem mais, ela aparenta tá mais bonita, ser mais grossa um pouquinho, essa aqui não ficou legal. Então, vocês cuidem e façam os testes antes de imprimir nessa folha transfer. Então, o meu ferro já tá quente, eu vou dobrar a minha etiqueta ao meio. Eu uso essa caneta que apaga com ferro para me marcar a fita de 4 em 4 centímetros, que fica mais fácil de cortar. E depois que vocês cortarem, vocês queimem essa borda aqui, porque ela desmancha, ela desfia fácil. Então, vocês cortem e queimem as pontinhas aqui para não desfiar. Vou dobrar ao meio. Vou colocar o meu nome virado para baixo. Colocar bem na margem aqui da dobra. Centralizem o espaço que tá aqui para deixar aqui, para ela ficar retinha. E agora eu vou passar. Vamos deixar uns 20 segundos aqui, o ferro quente. Ele vai transferir para nossa fita e vai estar pronta a nossa etiqueta. Deu 20 segundos, vocês tirem. Agora, a gente vai puxar essa folha aqui. E vai estar lá o nosso nome. Olha que bonito que fica. Eu vou fazer com a fininha também para vocês verem, ó. Vou dobrar ao meio. Vou colocar aqui essa palavra limpas. Vou colocar bem aqui na borda da dobra. Vou passar o ferro uns 20 segundos. E vou tirar. Agora, a gente vai puxar aqui. E tá pronta a etiqueta. Olha como fica bonitinho, vocês podem fazer presentinhos personalizados. Esse papel transfer, ele é a prova d'água, então ele não borra, não mancha. Eu fiz um teste aqui, desde ontem que eu tô fazendo testes com essas fitas, para falar certinho para vocês, para não ter erro. E eu coloquei de molho no sabão em pó algumas fitinhas, algumas etiquetas que eu fiz ontem. Eu coloquei de molho aqui no sabão em pó, tem sabão aqui. Tinha espuma, agora não tem mais. Eu queria mostrar pra vocês como que não sai o nome. Ele é tipo um plástico, fica o nome plastificado. Então, vocês podem esfregar que não sai. Claro que como se vocês começarem a passar a unha aqui, vocês vão ver que o plástico ele vai levantando. Então, isso aqui ele é muito delicado. Vocês não podem colocar numa peça que vocês vão lavar toda hora. Por exemplo, necessaire, estojo, são peças que a gente não lava toda hora.
Então, para ter cuidado, quando vocês forem entregar o produto para cliente que tiver essa etiqueta aqui, vocês podem botar algumas indicações, o cuidado. Pode lavar, mas se passar a unha ou passar uma escovinha aqui, vai levantar esse plástico e vai sair o nome. Aqui eu tinha feito essa ontem e deixei de molho para vocês verem que dá certo. Aqui era o sujas e limpas um pouquinho maior, só que eu resolvi colocar aquele pequenininho. Ele não levanta. Vocês podem fazer as etiquetinhas de vocês mesmo com a logo de vocês, mas para colocar em peças que vocês não tenham que lavar toda hora. Aqui eu fiz com o meu nome também. Coloquei a tinta colorida para ver se dava certo e dá certo. Olha que amor que ficou essa aqui. É simples, mas a gente pode utilizar numa peça que a gente vai estar dando de presente. Eu achei bem interessante esse modo de fazer as etiquetas. Espero que vocês gostem e que vocês façam também para testar aí na casa de vocês, para colocar essas etiquetas personalizadas em algumas peças que vocês vão fazer, com o nome da criança, com o nome da cliente. Então fica bem legal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo para vocês me seguirem lá no Instagram. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!